1 é um capítulo difícil, é um capítulo complexo de Ezequiel, e eu vou com toda certeza tentar explicar para vocês dentro da minha capacidade. A primeira coisa que eu estava pensando quando eu li o capítulo 1 deste profeta é saber em que perguntar quem era Ezequiel. É a primeira coisa que a gente faz quando começa a fazer a leitura de um determinado profeta, é inquirir, conhecer a identidade dele. E está nos dizendo ali o texto, no 3º versículo, primeiro, que ele era sacerdote, e ele também era filho de Buz. O nome do seu pai era Buz. E todo o sacerdócio começava aos 30 anos de idade. Isso aí está em Números, capítulo 4, verso 3. Então, a infância de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ficou em torno da casa do Senhor, do templo de Salomão. Tudo girava ali. Ezequiel, ele conviveu com as pessoas que frequentavam constantemente o templo. Ele era filho de Buz, ele era sacerdote, então ele conhecia detalhadamente cada parte da casa do Senhor. Eu estava observando o capítulo 40 de Ezequiel, 40, 41, 42, 44 e 45, e ali, naqueles capítulos, a gente percebe o conhecimento, a intimidade que ele tinha com a casa de Deus. Então, e mais, a educação dele, o treinamento dele aconteceu nas adjacências do templo do Senhor. Ele estava totalmente familiarizado com o templo e com os detalhes da construção do templo. A circunstância, uma outra coisa que eu percebo, ele passou a sua infância e a sua juventude, lá na sua juventude, com toda certeza, várias vezes ele ouviu as mensagens do profeta Jeremias, e uma delas está aqui em Jeremias capítulo 7, no versículo 4, porque o povo estava se gabando, estava se fiando no templo do Senhor. Ah, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas vivendo de uma forma errada, vivendo de uma forma absoluta, pensando que o templo do Senhor iria protegê-los da forma errada de viver. E ele acompanhou também o reinado de Josias, um rei piedoso. Esse rei, ele celebrou a Páscoa do Senhor, ele fez uma grande festa. E uma outra coisa, ele tirou praticamente todos os ídolos de Jerusalém. Então ele participou desses momentos históricos de Israel. E ele também ouviu falar da queda de Nínive, no ano 612. Nínive, a Síria, que era o terror para todas as nações, e Nínive caiu, trazendo um certo alívio para os povos ali. Quando o rei Josias saiu com o seu exército para o Egito, o intuito dele era bloquear a passagem do Egito para o norte. No entanto, a Bíblia diz que o rei Josias ele foi atingido por um arqueiro e morreu na peleja. Ezequiel acompanhou o luto,
a desesperança se abateu sobre o povo de Deus. Diz aí em 2 Reis 23 e 25: todo o reino de Judá choraram a sua morte, e Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, um dos reis mais importantes, mais piedoso do povo de Deus. Olha só o que vai acontecer. Num período de 3 meses, parece que tudo desanda. Toda aquela situação boa, aquela situação maravilhosa, aquele avivamento, aquela Páscoa, depois da morte do rei Josias, tudo desanda, tudo acaba. Os funerais, depois tem a coroação de Jeoacás, o filho de Josias, no seu cativeiro, no seu lugar, o Egito, faraó Neco, coloca Joaquim, depois sai Joaquim, entra Joaquim, não é mais o Egito que manda, agora quem manda é a Babilônia, até que definitivamente, no ano 605, a Babilônia invade Jerusalém, toma Jerusalém, Joaquim se rende e leva para a Babilônia 10.000 pessoas. 10.000 pessoas foram levadas, 10.000 pessoas foram deportadas para a Babilônia. Nesse tempo, Ezequiel, ele tinha 25 anos de idade, 25 anos de idade, e ele era casado e foi deportado, andou mais de 1.200 quilômetros a pé, até chegar ali na Babilônia. Daniel também estava com ele, Azarias, Misael, todos aqueles meninos foram levados para a Babilônia. Agora o nosso texto, no capítulo 1, no versículo 1, está nos dizendo assim: ora, aconteceu no 30º ano, ou seja, ele está dizendo, aconteceu quando ele estava com 30 anos de idade, no 4º mês, no 5º dia do mês. Na tradução da Viva, a Bíblia Viva diz assim: certo dia, no 5º dia do 4º mês, do 30º ano, aconteceu um fato. Ele estava com 30 anos de idade, era a idade da maturidade para o serviço mais importante, né? Quando a pessoa, um sacerdócio, completava 30 anos, ele começava então a oficiar na casa do Senhor. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Todo sacerdote então começava com 30 anos. No entanto, Ezequiel ele estava longe do templo, ele estava longe de Jerusalém, ele não poderia exercer o sacerdócio. Então ele recebe da parte de Deus a missão de ser um profeta, profeta dos exilados, profeta daqueles que estavam cativos. Deus nos chama de forma variada. Eu estava pensando, Ezequiel foi chamado com 30 anos de idade, Samuel foi chamado ainda menino, Davi, ele foi chamado com 17 anos de idade, Abraão foi chamado com 75 anos de idade, estava lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Moisés, ele foi chamado com 80 anos de idade. E você, já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Não tem uma idade certa. Alguns Deus chama. Eu me lembro quando eu era menino, lá na igreja do Pirangi, tinha um menino lá, e ele vestia um paletó, ele dava uma de pregador, pregava e tal, né? E todo mundo falava, ele vai ser pregador. E eu era meio desviado, gostava de bater uma bola,
É assim, né? Era corintiano, essas coisas, né? Não aceitavam muito essas coisas. E aquele rapaz não, aquele rapaz era gravado, né? Chegava na igreja, o fogo acontecia, Elias é pregado, aquelas coisas todas. Né? E coincidentemente o Elias se desviou e eu me tornei pregador do Evangelho. Então quer dizer, Deus chama. Deus chama. Não era, eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, quando Deus me vocacionou, eu tinha os meus 16 para 17 anos. Foi ali que eu senti a mão de Deus sobre a minha vida, me vocacionando, me chamando. O meu coração ficava inquieto, ficava com vontade de fazer a obra do Senhor. Então a primeira coisa, ele estava com 30 anos de idade, e Deus me chamou justamente nessa idade. A segunda coisa que eu observo, que ele estava no meio dos cativos. Aqui agora é a localidade dele. No meio dos cativos, foram 10.000 cativos levados para a Babilônia, e ele estava junto ao rio Quebar. Quebar era um canal do rio Eufrates, um canal que transportava água para o interior da Babilônia, né? Era um canal que transportava água para a parte oriental da Babilônia. E esse Quebar aqui, esse canal, ficava muito próximo da cidade de Nippur, no sul da Babilônia. Era um local muito conhecido, aquele rio ali era muito conhecido, porque era um local de oração. O povo de Deus, o povo judeu, tinha um hábito de estar ali, naquela localidade, constantemente, para orar. Não tinha mais o templo, ali que eles se reuniam, ali que eles oravam, ali que eles cantavam. Aqui não estava cantando. Olha o que diz o Salmo 137, quando eles estavam lá no exílio, junto aos rios da Babilônia, junto às margens do rio Quebar. Podemos dizer assim: sentamos-nos a chorar, com saudade de Sião. E as pessoas diziam: canta uma canção. E eles não queriam cantar, porque o coração deles estava entristecido. Então, ali, junto ao rio Quebar, era um local de reunião, um local de adoração, um local de coinonia, de estar juntamente com os irmãos. E uma segunda observação que eu faço nesta noite para os irmãos: primeiro é a idade. Não importa, Deus chama com 80, Deus chama com 7, Deus chama com 17, Deus chama com 75. Não importa a sua idade, o que importa é se colocar na brecha, na presença do Senhor. Uma outra coisa que Deus faz é lhe chamar num determinado lugar. Por exemplo, Moisés foi chamado lá no Monte Sinai. Eliseu, ele foi chamado quando estava arando com juntas de boi, estava trabalhando. Davi, ele foi chamado quando pastoreava as ovelhas. E Pedro foi chamado quando ele pescava. E Mateus foi chamado quando ele estava ali, coletando imposto. Então Deus é que chama. Deus vai aonde você está. Deus vai na sua geografia, aleluia, e lhe chama. Deus foi ali aonde estava Ezequiel, às margens do rio Quebar. Com toda certeza, nesse dia ele estava sozinho, e Deus se manifestou na vida do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o que ele viu? O que ele viu? Meus irmãos, tem coisa significativa
do que falar dessas coisas. A chamada de Deus na vida de um homem. O que ele viu? Ele contemplou, está falando aí no versículo 4, uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Ele fala, é uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Você imagina? O tempo fechou. Ele estava às margens do rio Quebar, sozinho, e repentinamente o tempo fechou. Nuvens com relâmpagos, com raios intensos, uma forte luz brilhante. Eu me lembrei, quando eu estava lendo o versículo 4, eu me lembrei de Apocalipse, também capítulo 4, João, quando Deus se manifestou para ele fala, quando ele viu o trono de Deus, ele viu relâmpagos, ele viu vozes, ele viu trovões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo, olha só, a presença de Deus, quando Deus se manifesta, o céu ou o inferno é um lugar estático. O inferno é um lugar morto. O inferno é um local sem vida. O inferno é sem vida. O céu, a presença do Senhor, é um local de movimento, é um local de luz, relâmpagos, faíscas. O nosso Deus não é um Deus parado. O nosso Deus não é um Deus estático. O nosso Deus, ele tem uma atividade pulsante o tempo todo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo dinamiza e coordena tudo. O céu é faísca, o céu é fogo, o céu é relâmpago, o céu é vozes, o céu é trovões, o céu é Pentecoste puro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É alegria pura na presença do Senhor. É isso que ele viu um tempo que se armou ao norte, com relâmpagos, raios intensos. E o que mais ele vê? Presta atenção. Ele vai ver assim, ó, do meio dessa nuvem, quando ele olhou para aquela nuvem, ele viu 4 seres viventes, 4 anjos. Eles tinham 4 faces. Presta atenção, cada anjo tinha 4 faces, e cada anjo tinha 4 asas. Asas que voavam e asas que cobriam os seus pés. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao lado, uma sintonia. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, do lado direito, um rosto de leão, do lado esquerdo, um rosto de boi, e nas costas, atrás, um rosto de águia. Deslocavam-se em qualquer direção que o Espírito Santo indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Havia uma coesão, havia uma coerência desses 4 seres viventes. Eles estavam ali porque eles cuidavam da santidade do Senhor. Os seres viventes, eles aparecem novamente. E é justamente no capítulo 4 de Apocalipse. Novamente eles aparecem ali com esses rostos. E o que são os seres viventes? São querubins. Querubins que representam aspecto da criação de Deus. Na adoração a Deus existem todos os sinais de vida, se manifesta em louvor ao Criador. Toda a igreja em sua multiforme adora
e exalta o Criador do universo. Aleluia! Aleluia. Tudo tem vida, toda a natureza exalta, glorifica, magnifica aquele que é o Senhor, aquele que é o Criador. Aleluia! Aquele que é digno. Eles simbolizam, eles representam a glória devida a Ele. Eugênio Peterson vai dizer: na adoração, todos os sinais de vida, impulsos rumo à santidade, toque de beleza e centelhas de vitalidade. Existem patriarcas hebreus que adoram, apóstolos cristãos, animais selvagens, gado doméstico, seres humanos e pássaros altaineiros. Se coloca em volta do trono que pulsa como luz e mostram o que cada criatura tem de melhor. Aleluia! Aleluia, Deus. Eu acho interessante isso daqui, que os seres viventes, eles estão ali, eles guardam. Eu estava pensando comigo, as características dos seres viventes, esses 4 seres que ficam praticamente encostado no trono de Deus. Os serafins, aqueles seres incandescentes, que a gente viu lá em Isaías, capítulo 6, eles ficam ao redor do trono de Deus, e eles ficam dizendo o tempo todo, os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão ao redor do trono do Senhor, constantemente, 24 horas, o tempo todo. Eles estão dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto que os 4 seres viventes, eles estão junto do trono de Deus. Eles são querubins de Deus. Eles são aqueles que guardam a santidade de Deus. Aleluia! E nós sabemos que Satanás, antes da sua queda, ele era um querubim. O querubim, ele está no nível, numa hierarquia superior. E está dizendo que esses querubins aqui, com essas faces, cada face diferente, representa a criação, representa o universo. Todo o universo louva, todo o universo adora ao Senhor. E o que ele mais vê? O que ele mais vê? Esses seres viventes parecia carvão aceso. Olha aí que maravilha. Eles eram como tochas, é o que ele percebeu. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faísca. Então veja só, quando ele olha para aqueles seres viventes, ele está dizendo: eles parecem tocha acesa, carvão aceso, e tem fogo o tempo todo, tem fogo neles, o tempo todo tem movimento neles. Eles vão de um lado para o outro, e nesse negócio de ir de um lado para o outro, sai relâmpagos e faísca. E o que ele mais vê? Ele vê também uma roda ao lado de cada um deles. Diante dos seus 4 rostos, elas reluziam. Cada roda que estava ali ao lado dos seres viventes reluziam como berilo, um verde brilhante, bonito. E os aros dessas rodas estavam cheios de olhos. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava neles. Aleluia! Existe aqui um Pentecoste no meio desses 4 seres viventes. Existe uma tocha acesa, existe um carvão aceso,
eles estão num movimento constante de relâmpagos e faísca. E a Bíblia diz também que o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Aleluia. O fogo tem que estar na igreja. Assim como nós estamos vendo tocha acesa no céu, aleluia, carvão aceso no meio dos querubins, esse movimento dinâmico também tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Tem que ter fogo, tem que ter vida, tem que ter dinamismo. Deus da É um glória. carvão aceso na minha vida e na sua vida. Maravilha, meu Deus. É horrível quando você senta perto do irmão. Irmão, não abre a boca. É horrível. É geladeira pura. Né? Você está perto de irmãos assim, né? E ele é bem fogarento. Ele começa, aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia, Deus. Daqui a pouco ele começa a falar em língua, porque o fogo vai pegando em mim também. E daqui a pouco o outro irmão que é fogaréu, é carvão aceso, é tocha viva. Começa a sentir, não precisa de pregação, não. Aleluia. Ali no aleluia, no glória a Deus, Glória a no Deus. dinamismo Aleluia. de um culto pentecostal, Deus começa a fazer coisas maravilhosas. Maravilha, Coisas Deus. gloriosas. Aleluia. Sabe, você chega na igreja e você não vê o fogo caindo. Aí fala, a culpa é do pastor. Eu não tenho nada a ver com isso não. Domingo eu fiquei orando, fiquei lendo a Bíblia. Fiquei orando, fiquei lendo a Bíblia. Não me culpa não. Eu preguei, agora se você não sentiu, é que você ficou assistindo Faustão. Ainda tem Faustão, eu tenho. Eu nem sei que tem isso aí. Eu não assisto vocês que eu vejo. Fica assistindo a televisão. Assistindo o jogo. Aí o time perde. Perde o time e chega na igreja melancólico. Meu time perdeu. Grande coisa, vou perder mesmo. Existe somente um time que não perde, é o time de Jesus. Não Você acha que eu vou ficar aí melancólico, caçudo, e a segunda-feira, meu time perdeu? Vai perder meu tempo com isso, pelo amor de Deus. Olha só, ele vai dizer assim para Timóteo: reavivas o dom de Deus que há em ti. Aleluia. Quando diz assim, reavivar, é bota fogo aí nesse carvão que está coisa apagando. Glória a Deus. Acende essa tocha. Aleluia. Reaviva essa tocha aí que está quase apagando. Sopra, Espírito Santo. Glória a Deus. Sopra sobre a tua igreja. Oh, Pai eterno. Aleluia. O dom de Deus que há em ti. Glória a Deus. Aleluia. Roda. Tu és A roda eterno. aqui que está ao lado dos querubins. Fala da unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Interessante que quando o querubim se movimenta, a roda também movimenta. Quando o querubim sobe, a roda também sobe. Quando o querubim desce, a roda também desce. Há um movimento, há uma unidade, há uma coesão no corpo de Cristo. A roda aqui, ela é da cor do berilo, um verde. É um verde, uma luz forte. E ela representa justamente o que é a igreja. A igreja é a luz do mundo. A igreja reflete, aleluia, a luz de Jesus. A igreja caminha, a igreja ganha almas. A igreja é o reino cresce, o reino se expande. Há coerência entre os seres viventes e o movimentar das rodas. Aleluia, Deus. E diante de tudo isso daí, é o Espírito que está guiando os quatro seres viventes. É o Espírito que está
Espírito Santo habita na sua igreja. Aleluia, Deus, Rei da Assim como glória. existe coesão aqui, assim como existe uma unidade, você imagina um dos 4 seres viventes está subindo e a roda não vai subir? Não! É automático, sobe, a roda também sobe, baixa e a roda também baixa, vai para cá, a roda também vai para cá, e a Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que está coordenando essa dança entre os 4 seres viventes. Aleluia, Deus. É o Espírito Santo que coordena a sua igreja. Aleluia. É o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Oh, com a Rei presença da dele. glória. É o Espírito Santo que Oh, concede Pai o dom de cura, o dom da fé, a variedade de línguas. É o Espírito Santo que move a sua igreja. Oh, meu Rei, aleluia. Tu és É o eterno. Espírito Santo que move essa igreja aqui. O Espírito Santo é o dono desta igreja. Oh, meu O Deus. Espírito Santo é o Senhor desta igreja. A Bíblia diz aonde habita o Espírito, aí há liberdade. Tem liberdade nessa noite aqui. Aleluia. Porque o Espírito está aqui. Aleluia. Deus da glória. Aleluia. Não tem coisa melhor do que você estar lendo essa Bíblia aqui. Eu estou tendo algumas experiências com Deus, que quando eu estou lendo a Bíblia, ultimamente, está sendo assim. Eu estou lendo a Bíblia e estou falando em línguas. Aleluia. Você já imaginou? Estou lendo a Bíblia, estou estudando aqui, me preparando. Estou falando em línguas, mistério. O Espírito que inspirou essa Bíblia, o Espírito que levantou profetas e apóstolos, ele está em mim. Glória a Deus. O Espírito está em você. Enquanto você lê, enquanto você medita nessa Bíblia, o Espírito está testificando. É isso aí, meu filho, é por aí. Aleluia. Olha, eu fiz esse sermão aqui, mas eu li pouca coisa. Eu pesquisei pouca coisa, porque não tem muita coisa de Ezequiel. Eu não tenho nenhum comentário de Ezequiel, mas eu estava ali, praticamente meditando nos versículos. Eu fui pensando, eu fui escrevendo. O próprio Espírito que inspirou Ezequiel estava em mim, me dando entendimento, me dando compreensão, me dando iluminação do texto bíblico. Aleluia! Aleluia, O nome do Senhor. Oh, Papai eterno, aleluia. E havia também um pomo, está dizendo que de safira. Olha só, presta atenção, ele viu ali os animais, os 4 seres viventes, os querubins. Ele viu as rodas do lado de cada 4 seres. As rodas elas eram dependentes deles. Conforme eles se moviam, as rodas também se moviam. Tudo de acordo com a orientação do Espírito Santo. Tudo de acordo com a orientação. Aí ele olha para cima e diz assim: havia em cima um trono de safira, e bem alto, sobre o trono, está dizendo. Ele olhou lá em cima. Aqui a gente imagina, já pensa em Apocalipse capítulo 4. Havia uma figura que parecia um homem, semelhante ao homem. Eu vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante. Parte de cima parecia metal brilhante, como aqui cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris, assim era o resplendor ao seu redor. Uma irmã me contou uma experiência aqui no Congresso das Mulheres. Ela estava dizendo que ela foi no banheiro das mulheres
e as irmãs estavam trocando lá, por aquele jogral, e ela estava aguardando, esperando. E ela disse que chegou um varão de branco para ela, enquanto ela aguardava, um varão de branco, terno branco, cabelo muito branco, e ela tentava olhar para ele, só que brilhava tanto o rosto que ela não conseguiu ver a face dele. E quando aquele homem chega perto dela, ela diz assim: você sabia que esse banheiro aqui é só de mulheres? E ele então olha para ela e diz assim: a paz do Senhor, minha filha, um sorriso maravilhoso, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aí daqui a pouco aquele homem some e desaparece. Ela não vê mais aquele homem. Ela chega na igreja, olha para o púlpito para ver se tinha algum irmão de branco, cabeça branca, terno branco. Não tinha ninguém de terno branco naquela noite, ninguém de cabeça branca. E ela falou: era o anjo do Senhor. Aleluia. O anjo do Senhor passou por ali. Glória. E me deu a paz do Senhor. Você está vendo como que é? Como Deus se manifesta na vida das pessoas, como que Deus é maravilhoso. Então ele está dizendo: quando eu olhei para aquele homem sentado em cima do trono, havia uma luz muito forte sobre ele, que eu não consegui ver o seu rosto, mas ele parecia com o homem, com o filho do homem. E eu me lembrei de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor jogou aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. Então diz o texto: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu vejo 4 homens soltos que estão passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! O Rei da Glória. Que maravilha! Tu és eterno. Ezequiel está falando. Eu vi um trono, alguém assentado sobre ele, parecia como homem. Ele brilha de cima para de baixo para cima, ele brilha, ele está brilhando o tempo todo. Aleluia. O profeta Daniel também, ele vai cair em grande temor quando ele viu. Eu levantei os meus olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, o seu corpo era como um berilo, olha o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como um toche de fogo, e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, de suas palavras, era como voz de uma multidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com Cristo, quando ele estava perseguindo a igreja, quando ele estava levando as pessoas para a cadeia, e ele então recebeu uma ordem, uma carta, para prender os cristãos lá em Damasco. E a Bíblia diz: olha o que aconteceu. Eu indo de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: quem é? Ele disse-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Aleluia. Aleluia! Oh, Jeová. Ele está aqui nessa noite. Aquele que se manifestou para Ezequiel está aqui. Aquele que se manifestou para Daniel está aqui. Aquele que
aceitou a Jesus como Salvador. Ela tinha uma intimidade com Deus, ela chamava Deus de Ei Deus. Toda vez que ela se referia a Deus, ou orava a Ele, Ei Deus. E ela gostava de evangelizar. Como que faz falta gente que evangeliza na igreja. Temos os testemunhos de Jeová invadindo a cidade, e às vezes nós não temos nenhum irmão que fala, eu quero evangelizar. Mas ela gostava de evangelizar aquela irmã, gostava de fazer obra do Senhor, pegar folhetos na rua. E um dia ela estava numa determinada rua, e tinha um homem endemoniado, e disse o seguinte: quando aquela mulher chegar aqui, eu vou jogar água quente na cara dela. Aleluia. Quando ela chegar aqui, eu vou jogar água quente na cara dela. Aí aquela irmã foi indo de casa em casa, ele botou água lá no fogo, e já estava esquentando, fervendo aquela água. E quando ela chega, ela bate na casa, na porta dele, e falou: eu preciso lhe falar de algo. Quero falar de Jesus, do meu Deus, do meu Senhor. Ele falou: então entra para dentro da minha casa, para você falar. E eu estava esperando já com água quente. Quando ele foi para a cozinha para buscar água quente, para jogar naquela irmã, ele viu alguém sentado do lado dela. Um ser de branco, um rosto brilhando como fogo. Glória! Quando ele viu aquela cena, a água caiu na mão dele. Meu Deus! Quem é esse que está do teu lado? Eu não sei. Eu estou vendo um varão do teu lado, de branco, com o rosto brilhando como fogo. Tu és bendito, Pai! Era Jesus que estava do lado. Glória! Glória, aleluia! Jesus está do teu lado. Jesus, ele vive na sua vida. Jesus te acompanha. Jesus te protege. Aleluia! Aleluia. Estava ali na ilha de fato, uma ilha inóspita. Estava sendo perseguido por Domiciano, imperador romano. Mas naquele ambiente desértico, inóspito, sem vida, Jesus aparece para ele no meio dos 7 catiçais. Um semelhante ao Filho do Homem eu vi. Ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida, Aleluia! e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vivo e fui morto. Eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e Maravilha, meu Deus! essa glória está aqui nesta noite. Aleluia! A presença que Ezequiel viu, aquela capote que ele viu, aquela glória que ele viu, está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que manifestou para Nabucodonosor, para Daniel, aleluia, ele está manifestando no meio da sua igreja essa noite. Deus da glória! O que você faz quando ele se manifesta? A Bíblia diz que ele falou: dobrei-me com o rosto em terra. Quando eu
o temor inclui todas as emoções que surgem quando se fica apavorado, desorientado, incapacidade de saber o que vai acontecer, ouvir o santo. Isaías, quando ele viu o santo, ele falou: ai de mim que eu vou perecer. Quando Jesus aparece para Pedro e faz aquela pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, ele diz assim: afasta-te de mim que eu sou pecador. Nós ficamos numa situação de inadequação, porque estamos diante daquele que é santo, diante daquele que é maravilhoso, e a constatação de que existe algo mais que não pensávamos existir. O temor do Senhor é o que nos impede de pensar que sabemos todas as coisas. Nós não sabemos nada. Impede, o temor do Senhor impede que fechamos a nossa mente e nossa capacidade de perceber o que é novo. O temor do Senhor nos impede que nos comportemos com arrogância, destruindo ou violando algum aspecto que é belo, verdadeiro ou bom, ou que nos passa despercebido, ou fica assim na nossa capacidade de compreensão. O temor do Senhor nos dá humildade, porque quando Ele se manifesta, quando Ele vem de uma forma poderosa na vida da igreja, acontece algo que você nunca esperou que acontecesse. Aquela irmã ela nunca teve uma experiência daquela. Ela jamais imaginou. Quando eu falo assim, às vezes os irmãos não entendem. Mas quando eu falo assim, aqui tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem a presença dos santos anjos. Não é ficção não, meus irmãos. Os anjos estão aqui. A presença do Senhor está aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Rei da Glória. O anjo tirou Pedro lá da cadeia. Os anjos se manifestam na vida da igreja. Os anjos se manifestam no corpo de Cristo. Eles estão aqui servindo o corpo de Cristo. Existe a presença quando o seu povo se reúne para adorar, para glorificar, para ouvir a palavra do Senhor. O céu se abre e a igreja sobe e a glória se manifesta em nossas vidas. Diante da presença, você vai fazer? Vai ficar com medo? Não tem medo. Não temas! Sou eu teu Senhor. Sou eu teu Salvador. Não é para você ficar com medo dele. Aleluia. Não tem coisa melhor do que experimentar a graça do Senhor em nossas vidas. O diabo ele vem para acusar, o diabo vem para matar, o diabo vem para colocar medo em você. Mas quando Jesus aparece,